Esse é o canal da Clínica de Psicologia e Gestão Integral da Vida. Nós vamos falar hoje sobre sentimentos. Vamos procurar trazer algumas informações de sentimentos. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é sentimento. Imagina que sentimento é uma coisa própria da pessoa, que a pessoa não aprende. Nós vamos ver um pouco de cada coisa, principalmente responsabilidade, autoestima e autoconfiança, ok? Os três termos do título referem-se a sentimentos. Às vezes as pessoas nem imaginavam que responsabilidade, autoestima e autoconfiança eram sentimentos. Pois é, são sentimentos. Com certeza, qualquer pai ou mãe desejará que seu filho tenha autoestima, seja autoconfiante, tenha responsabilidade, pois são todos sentimentos associados à maturidade e à felicidade de uma pessoa. Ter todas essas qualidades significa estar harmoniosamente integrado ao contexto de vida familiar, escolar, profissional e afetivo. Então, quando aqui eu coloquei essa imagem, que representa, no caso aqui, é como se a pessoa ela tivesse dentro de... Nós vivemos, na verdade, numa sociedade, como se nós vivêssemos dentro de bolhas. Nós temos a bolha da família, a bolha do clube, a bolha da escola, e nós aprendemos responsabilidade, autoestima e autoconfiança dentro de cada uma bolha dessas. Ah, mas eu não vivo dentro de bolha, eu sou liberto. Pensa na sua vida. Seguindo, qual é a natureza dos sentimentos? Os sentimentos, eles são manifestações corporais que ocorrem na interação entre a pessoa e o seu ambiente físico ou social e que recebe o nome arbitrário, convencionado pelo grupo social com que a pessoa vive. Então, a natureza dos sentimentos tem a ver com a própria pessoa, sim, mas tem a ver com o contexto em si que ela vive. Muita gente imagina que os sentimentos são fenômenos mentais, abstratos, que ficam armazenados dentro de algum lugar oculto da mente humana. Quando alguma coisa externa os evoca, eles saem do seu reduto e se expressam publicamente. Muita gente imagina assim, os sentimentos eles são inatos. Eles fazem parte da mente da pessoa e no dia que dá um gatilho lá, ele vem à tona. Não, os sentimentos, eles são aprendidos. E os sentimentos têm a ver com o grupo social, com o ambiente, com o contexto que a pessoa vive. Qual é a concepção moderna da psicologia em relação aos sentimentos? Os sentimentos não são entidades mentais e abstratas, mas sim manifestações corporais concretas do organismo. Nesse sentido, então, não há sentimento sem uma manifestação corporal correspondente. Por exemplo, quando uma pessoa está ansiosa, ela tem alterações no ritmo de batimentos cardíacos, na frequência respiratória e na pressão. Então, a pessoa, a natureza, a concepção da psicologia é exatamente essa, que eles não são entidades mentais e abstratas, mas sim os sentimentos manifestam no corpo da pessoa. E aqui tem um exemplo bem claro, a pessoa está ansiosa, ela demonstra no corpo dela essa ansiedade, no ritmo dos batimentos cardíacos, a frequência respiratória dela vai aumentar,
a pressão vai aumentar. Então é como eu coloquei aqui, no caso, uma colmeia, né? É como se fosse uma colmeia, né? E ela tem toda essa manifestação dos sentimentos. Os sentimentos incluem, além das manifestações do funcionamento interno do corpo, chamadas de respostas respondentes ou autonômicas, outras manifestações da pessoa, chamadas de operantes ou voluntárias, tais como falar, gesticular, gritar, bater, aplaudir, abraçar, escrever poesias, telefonar, enviar bilhetes, correr, empurrar, etc. Há componentes corporais respondentes e operantes nos sentimentos e nas emoções. O corpo age, o corpo expressa, o corpo fala e, assim, ele manifesta os sentimentos. O que são respondentes? O que são operantes? Operantes são aquilo que se manifesta, né? Na psicologia comportamental, nós tratamos como operantes. O que são operantes? São aquilo que são aprendidos. Agora nós temos os operantes, que têm respostas respondentes. Respostas respondentes respostas já vêm aprendidas de outras manifestações anteriores e até mesmo da evolução. Então, quando uma mãe, eu coloquei uma figura aqui, uma mãe segurando o filho, então quando a mãe ela brinca com o filho, né, ela tem a sensação de alegria, ela sorri, o filho sorri, né? Então ali cada um sabe que tem que expressar aquele sentimento de alegria, né? Então aqui foi colocado alguns exemplos de operantes voluntários, como falar, gesticular, gritar, bater, aplaudir, abraçar, escrever poesias, telefonar, enviar bilhetes, correr, empurrar. Por quê? Para falar, se alguém fala com você e você não é mudo, você fala. E a pessoa é muda, ela vai gesticular, ela vai usar a linguagem de sinais. A tendência também dos operantes, se uma pessoa grita com outra, é a pessoa gritar de volta. Mesma coisa, bater. Se a pessoa vai para bater na outra, a tendência é ela criar um movimento de bater também. Aplaudir. Você está no lugar, o pessoal começa a aplaudir, todos passam a aplaudir juntos. E assim, outros tipos de reações dos sentimentos, né? Então, qual é o nome de sentimentos? Você já tinha pensado nisso? Qual é o nome dos sentimentos? Então, foram listados alguns aqui. Não são apenas esses, não. Esses são apenas alguns. Alegria, raiva, ansiedade, medo, autoestima, responsabilidades. São exemplos ilustrativos. Então, é como se nós temos essa figura, né? Então, é como se essas manifestações todas aqui, elas fossem algum tipo de sentimento de alegria, uma alegria maior, uma vergonha, um tipo de espanto, né? Frio, é um tipo de frio que faz com que a pessoa tenha algum tipo de sentimento, raiva. Então, cada um em si expressa algum tipo de sentimento aqui e leva algum tipo de sentimento. Exemplo, vamos colocar um exemplo bem característico. Aqui na figura ao lado nós vemos uma criança com um cachorro, né? Que a maioria das crianças tem um cachorro. Uma criança corre atrás do seu cachorro, dá-lhe um chute, fica vermelha, chamam de feio, porque o cachorro não quer atender a uma ordem sua.
A mãe que testemunha essa cena pode dizer para o filho: por que você está com raiva do cachorro? Ele está cansado, coitadinho. A mãe, dessa maneira, usou a palavra raiva para nomear todas essas manifestações do filho. É dessa forma que a criança aprende o que é raiva. O mesmo procedimento ensinaria uma criança a nomear tristeza, saudades, etc. Então, à medida que nós vamos convivendo do nosso grupo social e existem manifestações corporais, igual ali o garoto, ele correu atrás do cachorro, deu um chute, chamou de feio, aí a mãe disse que era raiva, então ele aprendeu que aquelas manifestações corporais ali estavam associadas à palavra raiva, que é um sentimento. Se a mãe dissesse que aquilo era um carinho, ele ia associar aquilo com carinho, porém a mãe, naquele grupo social, naquele contexto, foi associado à raiva. Vamos